suas magias, a noite tem seus mistérios. Faz promessas pro Exu, que o Exu é Lucifer. Seja muito bem-vindo novamente ao nosso canal de Quimbanda aqui do YouTube. Para quem não me conhece, eu sou o Mago Tanarote, inimigo número 1 dos marboteiros, charlatões, do axé, certo? Inimigo também número 1 dos que dão uma de Zélio de Moraes, da vida criando vertentes espirituais. Todas as minhas credenciais espirituais, todas as minhas informações sobre minha pessoa, você encontra em meu site, contatos na descrição do vídeo. Vamos ter uma conversa bem gostosa, bem detalhada hoje, um pouco esticada, para que coloque todos os pontos nos is. Vamos estudar? Então, vamos bater papo agora com seu amigo Mago Tanarote. Você que procura uma iniciação em uma vertente de Quimbanda independente, ou você que procura ter uma representação física de um Exu ou Pombagira, seja assentamentos ou firmezas para você simplesmente cultuá-los, ou então você que procura de forma constante bons sacerdotes, pais de santos ou mães de santos, ou seja, mestres, para você poder realizar seus trabalhos espirituais, feitiços e até mesmo consultas oraculares, totalmente de forma 100% segura. Ou até mesmo você que já é um sacerdote, seja pai ou mãe de santo, e não tem conhecimento suficiente, normal. Seja porque não gosta de buscar conhecimentos, ou seja porque é um baita de um preguiçoso, ou até mesmo começou a vida de marmoteiro do axé, né? Ou você que é um ótimo estudioso sobre tudo o que envolve a Quimbanda, espiritualidade e esse meio magístico, e quer ter mais conhecimento ainda. Então seja muito bem-vindo, pois este vídeo aqui, esse vídeo de hoje é para vocês. Este tema é para vocês com total certeza, pois será mais um conhecimento que servirá para agregar ainda mais em sua jornada rumo ao sucesso espiritual e magístico. Mitos, histórias, fantasias e ilusões serão agora deletados de vez da sua vida com esse tema de hoje. Então curta aqui o vídeo aqui embaixo, comenta, compartilhe, senta o dedo do compartilhamento em suas redes sociais, no seu status do WhatsApp, tá? Sua força é importante. Escutem bem, para começo de conversa, prestem muita atenção. Não realizem de forma alguma, não façam de forma nenhuma, nenhum procedimento espiritual, seja o que for, trabalho, iniciação, consagração, enfim, seja o que for, com sacerdotes espirituais, no qual falam aos quatro ventos que iniciação, feitura, apronte espiritual é apenas uma ilusão. Que isso não existe, que isso não é necessário e nem importante. Apenas continue assistindo a esse vídeo até o final, que com total certeza chegaremos a um ótimo consenso, tá? A uma só verdade. Ou seja, iremos concordar igualmente. Vamos primeiro entender a importância que é de receber uma iniciação espiritual, ser aprontado por uma terceira pessoa. O que é se iniciar? É o mesmo que renascer, iniciar algo novo em sua vida. É uma antiga vida focada apenas no materialismo e na ignorância espiritual, que deixa de existir para dar espaço a uma nova vida muito mais espiritualizada, né? Com um maior conhecimento e poderes espirituais rumo a realizações espirituais. Não existe de forma alguma nenhuma espiritualidade, vertente espiritual ou magístico, no qual existe um sacerdote espiritual que divulga trabalhos espirituais para terceiros, divulga consagrações, seja de seres espirituais para terceiros, que não seja obrigatório que aquele sacerdote ali, em questão magístico, não é necessário de ter passado primeiro por uma iniciação naquele culto dele ali. Porque só existe uma única verdade nua e crua, doa a quem doer.
Se você não é iniciado e vive anunciando serviços espirituais para terceiros, então você é um alienado. Você é nada mais e nada menos que um marmoteiro, fela da puta, que vive uma vida de ilusão e assim levando outras pessoas para o seu mundinho de ilusões, fracassos, fantasias. Infelizmente, vocês não têm ideia como é perigoso, que irá trazer consequências sérias para a vida daqueles que recorrem a tais pais, mães de santos ou magístico. Você pode até pensar, ou até mesmo sentir, que sua vida melhorou, né? Nem que seja um pouquinho. Mas podem ter certeza que se desmantelou em outras áreas da vida. E isso vai trazer consequências grandiosas futuramente. Pode demorar, mas vai vir. Para você ou alguém de sua família. Então, cuidado com tais marmoteiros que acham que a auto-iniciação existe, que a auto-iniciação existe sim. Hoje irei colocar todo esse mito em terra com explicações lógicas, palpáveis, como o quanto é obrigatório uma iniciação espiritual em determinada vertente espiritual ou magístico. Então, continue me assistindo aqui agora e vamos apontar os erros da vida. A iniciação, principalmente em Quimbanda, é o que vai diferenciar diante daquela egrégora espiritual se você é realmente iniciado ou é apenas um profano. Vocês sabem que existem várias vertentes de Quimbanda, não é verdade? E assim, as Quimbandas independentes, elas se diferenciam, não é verdade? De acordo com as vertentes. Pois saibam que os mestres, os tatas de cada vertente dessas quimbandas que existem, escutem bem, porque vou citar agora as vertentes de quimbandas independentes que realmente existem, que realmente têm fundamento, tradição, qualquer outra vertente de quimbanda que não estejam entre essas que eu vou falar, que eu vou citar agora, são quimbandas inventadas por algum auto-iniciado alienado. Vamos lá para as quimbandas independentes que existem realmente, tá? Com seus fundamentos, com sua tradição, com sua verdade. São elas: Quimbanda Nagô, Quimbanda Xambá, Quimbanda das Almas, Quimbanda de Cemitério, Quimbanda Mista, tá? Quimbanda Malay, Quimbanda Mussurumim, Quimbanda Caboclos quimbandeiros, Quimbanda Mucifim, Quimbanda Quirumbo, Almas e Angola, Samba Angola e Ganga. Apenas essas e nada mais. Então, pessoal, se todas essas vertentes de Quimbanda, que tem fundamento e tradição, no qual mestre passou para mestre, iniciado, iniciou as pessoas que hoje são iniciadas, onde cada pessoa dessa investiu um baita dinheirão, porque todo mundo sabe que a iniciação não é barata, né? Quimbandeiros dessa vertente que investiram bastante dinheiro e tempo para levar a sua vertente para frente e se tornarem o que hoje são. Eu pergunto para você que me assiste agora, vamos refletir? Para você, meu amigo, que me acompanha, segue esse nosso canal aqui no YouTube. Será que todas essas vertentes de quimbandas estão erradas? Porque dentro de cada uma delas, a iniciação é obrigatória. Será que todos esses tatás de quimbanda, será que todos esses mestres estão errados por ter tido que investir dinheiro, seu dinheiro e seu tempo em uma iniciação? Vamos começar a refletir e deixar as fantasias um pouco de lado, um pouco. Bora começar a estudar, a correr atrás de mestres que possam ensinar a vocês conhecimentos saudáveis. Se você é sacerdote, pai de santo, mestre de quimbanda, no qual tem pouco conhecimento, não tenha vergonha, jamais, de procurar mais conhecimento com outros mestres no qual você julga ser uma pessoa séria e de caráter. Vamos procurar ser mais humildes. Eu tenho um vídeo aqui no canal, pessoal. Eu tenho um vídeo anterior a este, que mostrei uma das minhas giras tops de quimbandas aqui do meu templo.
no qual compartilhei um pouco dessa gira com algumas das minhas entidades incorporadas, né? Alguns conselhos deles para ajudar a agregar sempre, né? Quem assistiu um vídeo anterior a este, ouviu um conselho da minha preta velha, quimbandeira, a vovó do meu terreiro, falou que falta muita humildade nas pessoas. A humildade de aprender com o próximo, porque achamos muitas vezes que somos o grande sabichão da espiritualidade. Por cultivarmos o ego inflado demais, acabamos nos trancando, nos fechando para novos conhecimentos ou até mesmo para aprender mais ainda, entende? E aí vem a consequência, sempre vem a consequência, que é o conhecimento limitado. Entendo que o verdadeiro mestre, ele é feliz e humilde, tá? Porque ele precisa carregar a felicidade e a humildade de mãos dadas. E isto o torna sábio, pois sabe ser feliz em compartilhar seus conhecimentos e também humilde por continuar procurando por eles. Mestre só é mestre porque ensina e só pode continuar sendo mestre porque ama o conhecimento. Pessoal, a iniciação espiritual só pode ser dada através de um sacerdote que já foi iniciado também. Ou seja, renasceu espiritualmente pela mão de um outro sacerdote, mais antigo que ele, no qual também foi iniciado por outro em tempos passados. Ou seja, um inicia o outro, que inicia o outro, e assim existe uma enorme árvore com galhos firmes e fortes. Aí vem aquela famosa frase que a maioria dos marmoteiros adora usar para justificar que iniciação não é importante. Principalmente marmoteiros que se diz cultuar Exu e Pombagira. E não só cultuar, porque se eles pelo menos só cultuassem, até que ia. Mas além de cultuar, dá uma de sacerdote nas redes sociais e YouTube. Enfim, a famosa frase: se a iniciação é tão importante assim, então quem iniciou o primeiro sacerdote? Quem iniciou o primeiro quimbandeiro? Quem iniciou o primeiro iniciado? Quem criou a primeira vertente espiritual? Quem criou o primeiro culto? Entidade espiritual, Exu e Pombagira, não é propriedade de nenhuma vertente. E os sacerdotes que se auto-iniciaram, e os pais de santo que foram levantados, que foram iniciados pelas próprias entidades deles, como o tão famoso Zélio de Moraes, fundador e criador da Umbanda. Hoje, o seu amigo aqui, o Mago Tanaroque, vai tirar de vez tais dúvidas, mitos, fantasias, no qual os marmoteiros usam para tentar justificar suas marmotagens em rede nacional, em excesso. Antes de explicar todos esses pontos que acabei de citar, eu quero dizer que existem 4 tipos de sacerdotes em cima da terra, em nosso Brasil e fora dela. Devemos ter muito cuidado em qual recorrer, em qual realizar nossos procedimentos espirituais, ou em qual desses tipos devemos entregar nossa vida para ele cuidar e zelar. Vamos classificar no seguinte: queiram vocês ou não, mas os pais, mães de santo, sacerdote em geral, são classificados nos seguintes pontos. Vamos lá. Sacerdotes sérios, no qual foram realmente iniciados em sua vertente espiritual e trabalham de forma honesta e com total caráter com todos aqueles que o procuram. Existe o marmoteiro inconsciente e o marmoteiro consciente. Quando é que o mestre, o mago, o pai de santo, enfim, é marmoteiro consciente? É aquele que é pilantra mesmo, descarado e aproveitador desde o dia em que nasceu. Como o nome já diz, total consciência que está manipulando as pessoas mais leigas que ele, seja em seu canal no YouTube ou redes sociais com fantasias e teatros, para que todos pensem que ele seja realmente o mais poderoso que existe. O marmoteiro consciente tem vários
por esses YouTube afora. Exemplo de uns marmoteiros que são conscientes, né? Que enganam os leigos na cara de pau mesmo, na ilusão, na fantasia. Temos o maior de todos, o rei, o Jonan de Angola. Aí depois vem o Sérgio de Ogum, o cara lá da Amantes da Quimbanda e todos mais que já denunciei aqui no canal. Pessoal, querem conhecer mais marmoteiros? Acesse a minha página no YouTube, acesse minha página no Facebook, Mago Tanarote. Sempre dou mais dicas de quem é marmoteiro e quem não é, entre outros assuntos bastante legais. Temos nessa mesma classificação o marmoteiro inconsciente. O sacerdote marmoteiro inconsciente são todos aqueles que não têm noção da marmotagem que ele faz. É aqueles, normalmente, que não são iniciados em nada, são orgulhosos por não serem iniciados, os tais autos iniciados, no qual, por conta própria, um certo dia, teve um sonho enquanto dormia, no qual suas entidades disseram a ele que ele poderia sair consagrando as coisas, consagrar a entidade para terceiro, fazer trabalhos, feitiços ou consulta para terceiro. Esses até não chegam a enganar as pessoas de forma direta, não passam a perna, mas dão prejuízo de forma indireta. Seja por isso, seja porque botou na cabeça que algum ser espiritual disse que o próprio Exu ou Pombagira dessa pessoa iria iniciar ele, levantar ele. Seja porque também tentou se igualar àquela velha frase: se Zélio de Moraes fundou a Umbanda sozinho, o caboclo dele iniciou ele, por que eu não posso fazer o mesmo? Quem iniciou o primeiro quimbandeiro ou o primeiro sacerdote? Exu não é propriedade de nenhuma vertente. Entre tantas justificativas sem pé nem cabeça que tais marmoteiros inconscientes, né, por preguiça de ir pelo caminho certo, realmente tem, por pura avareza de investir em uma ótima iniciação, em uma vertente séria, faz e ainda leva outros ao erro junto com ele. São verdadeiros cegos guiando cegos. Vamos agora deixar todo o pensamento limitado e de Maria vai com as outras totalmente de lado, pessoal. Vamos deixar de lado? Vamos derrubar por terra toda a marmotagem do axé que existe demais nesse nosso mundo de Satanás. Não é verdade? Ei, pessoal, vamos responder esse primeiro ponto tão desgastante e idiota. Quem iniciou o primeiro iniciado? Simples, escutem bem. Quem iniciou o primeiro iniciado foi nada mais e nada menos que um feitor de outro culto. Simples assim. Não entendi, Mago Tanarote. Vamos lá. Como surgiu o candomblé, por exemplo? O candomblé, ele surgiu primeiramente nas tradições dos povos bantus, que era chamado nesse tempo de candombé, que significava casa onde se bate os pés. Foi a união das tribos bantus para reunir os cultos dos Mukishi. Foi ali onde surgiu depois ver o candomblé de Queto ou candomblé de Yorubá no Brasil. Quem iniciou o primeiro candomblé Yorubá no Brasil? Foi o sacerdote do Xexelagbak, que veio da África. Sacerdote de Oxum, disso, daquilo, enfim. E assim formaram o primeiro candomblé, ou seja, vem do Ixexé, do culto tradicional africano, entendem? Esse exemplo que dei, e é assim que surge uma determinada vertente espiritual, pessoal. É dessa forma que surge de real fundamento. Ou seja, um culto vem sempre de outro culto. Onde já existia ali um sacerdote que sempre veio de outro. Devemos entender que toda religião, todo culto tem o seu mito, a sua lenda. Algo que foi criado sem pé nem cabeça, com uma única finalidade de engrandecer ainda mais uma determinada vertente espiritual ou religião, né?
Eu dou o exemplo do tão conhecido mito da Umbanda, do Zélio Fernandino de Moraes. Todo mundo sabe que já passou pela Umbanda. Conhece a história do Zélio Fernandino de Moraes. Aquela velha história que o Zélio veio do nada. Ou seja, ele foi em Niterói, em uma casa espírita. Aí o caboclo pegou a cabeça dele, disse que ia criar uma nova religião e tal. Pessoal, vou contar um segredo. Essa história mesmo, no qual muitos pensam que ela é verdade, isso aí é mito, pessoal. Nunca existiu isso na verdade. Não foi dessa maneira a vida espiritual do Zélio, não. Quem ama o conhecimento, quem ama estudar, bora estudar, vai começar a compreender agora que o Zélio, tão conhecido como o fundador da Umbanda, aquele que trouxe o preto velho, o caboclo, os erês, os exus e tudo mais para a terra. Que ele foi um auto-iniciado. Isso é mentira, ilusão pura. Pois existem provas que já existiam incorporações de entidades espirituais da Umbanda, como preto velho, caboclo, erê, entre tantos outras entidades espirituais da própria Umbanda, né? Muito antes do Zélio aparecer. O que o Zélio Fernandino de Moraes fundou não foi a Umbanda toda, mas sim a vertente de Umbanda dele. Ou seja, repito, toda religião espiritual tem o seu mito de criação. Um outro exemplo de mito é do candomblé. Isso. Se for ver a história do candomblé, também tem mito de criação. Dela, vamos ver ali que o candomblé vai remontar na África. Vai dar na África. Mas sabemos que o candomblé na África não existe. Simples assim. Não existe candomblé na África. Então, pessoal, bora estudar mais ou aprender com quem estudou, pesquisou e teve humildade de consultar também outros mestres que têm maior conhecimento ainda. Duvido alguém provar que eu estou errado aqui nesse vídeo de hoje. Eu duvido. O Zélio Fernandino de Moraes, ele frequentava outras vertentes de umbandas antes dele fundar a Umbanda dele. Fiquem perplexos. Porque para quem não sabe, a Umbanda tem suas vertentes iguais a Quimbanda tem as delas. Por exemplo, não existe só o nome Quimbanda. Não existe, existe sim vertentes, como a Quimbanda Xambá, a Quimbanda Nagô, Quimbanda Malê, cada um com sua fundamentação própria. Todas as outras que já citei também, aqui nesse vídeo. Da mesma forma, é a Umbanda. O nome não é só Umbanda. Quem diz que Umbanda é só Umbanda e pronto, é um grande marmoteiro inconsciente, que tem preguiça de aprender e infelizmente está vivendo uma ilusão na vida espiritual dele, né? O Zélio frequentava sim outras vertentes de Umbanda. Um exemplo de outra vertente de Umbanda que já existia na época dele era a Umbanda Omolocô com o Tata Tancredo. Mas a Umbanda Omolocô não surgiu com o Tata Tancredo também, pra vocês terem uma ideia. O próprio Tata Tancredo foi iniciado pela bisavó dele. E olha que o Tata Tancredo e o Zélio eram da mesma época. E da mesma forma já existia outros e outros sacerdotes juntamente e antes do Zélio fundar a Umbanda dele. No qual a vertente de Umbanda do Zélio se chamava Umbanda de Demanda. Quem segue a Umbanda de Demanda hoje em dia deve realmente respeitar e seguir ao pé da risca, né? Toda essa tradição que o Zélio trouxe. Quem é iniciado na Umbanda Omolocô deve respeitar também igualmente o Tata Tancredo. Com essa minha explicação de hoje, vocês ainda vão continuar, pessoal, acreditando que o Zélio se auto-iniciou? Que um ser espiritual levantou o Zélio para ser sacerdote? Pessoal, é simples de entender. Um culto sempre se origina de outro culto. Um culto vem de outro. Por uma pessoa que precisou receber a iniciação em um culto. Que precisou primeiro receber suas credenciais espirituais. A autorização para manipular o mundo espiritual. Conhecimento, força. Pois digo e repito,
diante da espiritualidade, diante desse nosso mundo magístico, seja a vertente que for, você precisa renascer pela mão de um ser encarnado. Aí tem muito cavalo que diz assim: eu não preciso me iniciar pela mão de um comedor de arroz e feijão. E eu digo e repito, precisa sim, cavalo, precisa sim, seu animal. Porque é obrigatório, é a lei dessas nossas religiões. Ah, tem outro marmoteiro aí, de montão, que se acham o filho de Lúcifer, a filha de Lilith, os tais magísticos da magia negra, na qual se denominam draconianos também, tanta merda a mais, no qual também dizem que não precisa de iniciação também, não necessitam passar pela mão de um mestre, de um ser encarnado, de um sacerdote, para poder cultuar Exu e realizar procedimentos espirituais para ele e para terceiros. Até porque essa espiritualidade deles surgiu de tudo menos do candomblé, não é verdade? Seja porque tiveram um sonho, seja porque um ser espiritual mandou eles fundar essas vertentes deles, iguais aos mitos que já expliquei aqui. Permita-me ensinar, por gentileza, outras coisas a vocês. Bem, vocês sabiam que até mesmo a quimbanda surgiu dentro das casas dos terreiros de candomblé e umbanda antigas aí? Sabe por quê? Porque uma religião, uma vertente espiritual ou magístico só pode surgir de dentro de outros, como já falei. E para surgir uma nova vertente espiritual, uma nova religião, é preciso várias coisas alinhadas. E dentro desse alinhamento, força, conhecimento, por alguém que já foi iniciado, antes que já renasceu pela mão de um comedor de arroz e feijão, sim, como muitos chamam, né? E mesmo assim, é preciso ter força espiritual para isso. É preciso ter um propósito juntamente com as egrégoras espirituais que geram uma nova vertente dentro de outra. Hoje em dia, isso não existe mais. Não se cria mais uma nova vertente espiritual ou magístico do jeito que está acontecendo hoje em dia, né? Quem cria alguma vertente espiritual ou alguma nova religião do nada, hoje em dia, é um baita de um marmoteiro safado. Eles deveriam era procurar uma roça para capinar, ou deveria procurar alguma coisa mais sadia para fazer, procurar um emprego, porque só quem fica inventando, criando as coisas, né, é desocupado, tá faltando um emprego aí. Agora, o primeiro dos primeiros sacerdotes, quem iniciou? Aí que vai vir o grande mistério, pessoal. O primeiro homem sacerdote, quem iniciou ele? Só os itãs dizem quem foi, ou seja, foi os próprios orixás, pois os próprios orixás vieram para a terra para iniciar o primeiro encarnado. Os deuses vieram para a terra em toda a sua essência e plenitude, entregar a primeira chave, que foi a primeira iniciação. E este veio dando autorização aos demais e culto veio surgindo de outros cultos, nesta mesma força de egrégora, neste mesmo propósito. Aí, desde o primeiro homem, né, deste primeiro homem, ele veio iniciando os demais, até chegar no dia de hoje. Pronto, e acabou. Não se fala mais nisso. Agora, marmoteiro é bicho infeliz mesmo. É uma desgraça e atraso de vida. Adora inventar moda, abrir a boca para influenciar outros leigos para ir no mesmo caminho que eles. E assim iludir várias e várias pessoas para poder lucrar também em cima dos coitados, para que todos possam ser uns iludidos iguais a ele. Pessoal, eu ainda tenho muito para passar para vocês. Mas como o vídeo já está grande demais, eu tenho que encerrar por aqui, infelizmente. Então se inscreva no canal, compartilhe e aguarde os próximos temas. Esse canal tem sim, eu não posso negar. Tem conhecimentos que agregam, que vão lhe deixar mais ricos ainda, tá? Beleza? Então, meu amigo, você fã do canal, você amigo do Mago Tanarote, eu só digo uma coisa para vocês. Olha, senta o dedo, compartilha, curta, comenta e vamos em frente.
Bora botar no rabo dos marmoteiros. Axé. Numa sexta-feira, fui num velório. Eu vi um morcego saindo de uma caveira. Lá na minha lomba, lá não tem luz. Quem mora lá é o Ursinho Diabo da Cruz. Lá na minha lomba, lá não tem luz. Quem mora lá é o Ursinho Diabo da Cruz. Numa sexta-feira, fui num velório. Eu vi um morcego saindo de uma caveira. Lá na minha lomba, lá não tem luz.